Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais um Atualidades Pampa, o seu programa preferido, o seu programa de notícias, o seu programa de diversão, porque ele tem bom humor, ele tem descontração, mas ele não perde a sua seriedade, ele não perde a sua responsabilidade com a boa informação, com a ética, com sabedoria, um pouco de sabedoria, né? A gente tem que ter um pouco, pelo menos, de sabedoria para levar a informação, para discutir com o telespectador, para colaborar com o telespectador que colabora tanto conosco. Uma sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Vamos cuidar, né? Semana que vem, sexta-feira, é sexta-feira 13. Mas para alguns pode ser uma sexta-feira 13, já que nesta sexta-feira começa a ser, digamos que, desenhado o destino do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começa a ser traçado, digamos assim, no TRT da 4ª Região, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, em apelação, que pode duplicar a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro, pelo menos em alguma coisa, né? Pelo menos no que diz respeito ao caso do triplex. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso programa, sem dúvida alguma. Programa este do qual você participa sempre através do WhatsApp, através do e-mail, né? Você participa deste programa. Falando em participação, também entre as notícias que nós temos a falar hoje, a Santa Casa de Porto Alegre está auxiliando, está enviando ou vai enviar um material do seu banco de pele para as crianças vítimas do incêndio em Minas Gerais, aquele causado pelo ato insano do vigilante da creche Gente Inocente, Criança Inocente, que eu não lembro exatamente o nome, que infelizmente já vitimou mais gente do que ontem nós havíamos noticiado. E hoje, né, Marne Barcelos, hoje a campanha internacional contra armas nucleares ganhou o Nobel da Paz. Eu achei fantástico esse prêmio. Ontem tu falaste sobre de literatura, esse programa falando sobre isso? Eu abri falando do japonês, britânico, né, que recebeu o prêmio Nobel de Literatura, se recuperando do prêmio do Nobel do ano passado, que foi dado por um cantor, todo mundo sabe, pelos seus versos, né? Comparar um escritor como esse japonês com um cantor de rock americano ou de música country, sei lá o quê. Mas eu quero dar os parabéns. Mas eu quero dar os parabéns também, não ao Nobel da Paz, às armas nucleares, mas ao que disse o ex-presidente Barack Obama ontem lá em São Paulo. Você sabe que custava o ingresso mais barato R$5 mil, né? Sim, porque não sabia, mas imaginei que não poderia ser diferente. R$5 mil. E ele disse o seguinte, que existe um perigo real com a Coreia do Norte, mas que os caminhos devem ser seguidos através da democracia, mas principalmente da diplomacia. Ele disse isso em alto e bom som. Eu achei muito importante essa visita do Obama, especialmente pelas pessoas que lá estiveram, os grandes industriais e grandes personalidades brasileiras que foram assistir à palestra do Obama, como eu disse ontem, bem mais significativa que uma palestra do senhor Lula, né? Não, e ele selecionou alguns jovens da Fundação Obama e teve um contato pessoal com eles, uma reunião. Imagina a emoção desse pessoal. Exatamente. Eles foram falando durante o ano, né, fazendo a tal da seleção, e depois eu escutei alguns falando da magnitude do Obama, de como ele se comportou, que ele mais escutou esses jovens, são jovens promissores, empresários, enfim, que podem contribuir para a mudança do mundo. Então parece que ele está plantando a semente dele mundo afora, e ainda bem que escolheu também o Brasil para isso. E as minorias inteligentes são aquelas que mais ouvem. Então, as minorias inteligentes... Exatamente. Como ele se torna, através do grande estadista que Obama é, eu, na minha opinião, um grande estadista Obama, ele se transforma hoje num homem da paz.
porque durante os 8 anos do governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos ressurge de uma grande crise econômica, que todo mundo lembra, do ano de 2008. Ele consegue recuperar empresas como a GM. A GM hoje está dando dividendos, pagando a todos os seus acionistas no mundo inteiro e outras tantas grandes empresas americanas. Este homem deveria ser considerado o grande homem desse século XXI. Essa é a minha opinião. Sem dúvida alguma. Eu concordo contigo. Chicão Tofani. Eu acho que ele é um grande homem para ele. Os Estados Unidos não fez absolutamente nada. Todo esse problema da Coreia do Norte é uma herança então, o senhor acha que tem que resolver através de armas nucleares? Não, guerra? Esse problema da Coreia do Norte veio por causa da falta de diplomacia do seu Obama, que veio com contradição. Faltou uma diplomacia do Obama, ele que é um homem que faz as maiores palestras pelo planeta. Diplomacia por quê? Porque a Coreia do Norte, ela chantageia o Ocidente, usa a China como um escudo. O que o Obama deveria ter feito? Nada de arma nuclear, nada de briga, nada. Negociar com a China, não vai acontecer guerra. A China é a maior potência mundial hoje em dinheiro. Dinheiro que move o mundo é a China. A Bolsa de Xangai é a bolsa que tem mais pontos no planeta. Isso aí tudo é um fake que até os Estados Unidos cria para criar uma tensão, vender arma e fazer uma... O senhor considera o Trump, então, um grande homem? Eu considero o Trump um cara, pelo menos, de atitude. Ele teve a atitude de peitar o Yin Yang lá. O Trump é um fake, viu? O seu Obama é só esse desdobrezinho. O Trump não é nada diplomata. Mas se a diplomacia do Obama não adiantou, o que vai adiantar com o Yin Yang? Né? Tem que ser uma diplomacia com a China. Eu acho que isso está sendo feito. Acho que não rola nada lá. E rola para os pessimistas, que já estão no fim do mundo, querem que o mundo termine. Eu acho que não vai acontecer. Se acontecer uma guerra, vai acontecer uma guerra bem lá. Não vai acontecer aqui. Não existe mais guerra mundial. Não vai influenciar. Não tem mais guerra mundial. O que a Europa tem que a ver com a Coreia? O que a Rússia vai ter que a ver com a China? É uma coisa bem específica. Coreia do Sul com Coreia do Norte e o Japão no meio. Não tem nada a ver com a história. Vai ficar bem longe, ainda bem. Ninguém quer invadir o mundo, não existe mais Hitler. Terminou. Magda, tu falou, né, quando estava dando as notícias do dia, falou na Santa Casa? Naquela tragédia que aconteceu na creche lá em Minas Gerais. E hoje, então, faleceu mais 2 crianças, né, que estavam internadas em estado grave. Ao todo, são 9 pessoas que morreram, 7 crianças e uma professora que estava junto. E cerca de 43 pessoas, né, com funcionários, crianças, ficaram feridos no ataque. Ainda podemos ter notícias trágicas ainda nos próximos dias, infelizmente. Mas, olha, que situação. Porque as vítimas de incêndio não se limitam a queimaduras, né? Tem as que elas inalam, né? A fumaça. A fumaça, enfim. E a professora foi socorrer essas crianças. Né? Isso que aconteceu. E acabou quase 100% do corpo queimado. E acabou falecendo 90%. Com relação ao Lula e ao triplex, ao caso que está no TRF4, né? Que ele foi condenado a 9 anos e pouco pelo juiz Sérgio Moro. Hoje o Ministério Público Federal entrou com um parecer pedindo o aumento da ampliação dessa pena. Porque segundo a condenação de Lula, ele foi condenado por um crime de corrupção. E o Ministério Público entende que a cada contrato que ele firmou, ele teve favorecimentos e ofereceu algumas outras coisas, e então que existe um concurso, na verdade, de 3 crimes. Sendo assim, se for realmente declarado que ele cometeu 3 crimes, se assim entender o TRF4, né, ele pode realmente chegar a mais de 18 anos de prisão, a sua pena. Nossa, vamos ver. Cris Bart. Falando de políticos, personalidades da política, a capa da revista Veja, amanhã, chega nas bancas amanhã, já está online hoje, é o Bolsonaro. E o que me chamou a atenção foi a chamada no Twitter da Veja, que é... o perigo à direita, e fala do Jair Bolsonaro como um presidenciável que já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros. Falando ainda em Bolsonaro, ele esteve no Belém do Pará
Chicão, e foi recebido aos gritos de mito. Ele é considerado um messias brasileiro hoje. É o sobrenome dele mesmo? E ele é um messias por quê? Porque ele é o único líder, o único cara que tem carisma, que leva pessoas atrás dele. Com exceção dele, só Lula leva. Porque o resto é tudo coxinha. Eu não gosto de coxinha. Vou dizer essa primeira vez essa palavra. Quem é o Dória? O nada a ver, que tem dinheiro. Direita, quem é o Alckmin? Quem é o Aécio? A gente viu o resultado. Pelo menos o Bolsonaro é aquilo, é truculento, mas ele é aquele estilo. Mas o que me chamou a atenção foi a chamada do Twitter da Veja. Perigo à direita. Mas o perigo à direita existe. Existe para a esquerda, não para a direita. Para mim, que sou um trabalhador, que não gosto de política, odeio política, por mim poderia fechar Congresso, Senado, e eu acho que para muitos brasileiros nesse país. Então o Bolsonaro é o cara. Agora, aquele cara que quer andar com camisetinha de partido político, fazer um bolo em casa e se reunir com a família e falar da esquerda, esse cara eu quero que se quebra. Esse é o cara que eu quebro a cara. Por falar em Senado, Chicão Tofani, o nosso telespectador Luciano Fontes diz o seguinte: boa noite, dona Magda e bancada. Senador Lazier Martins votou a favor da permanência do Aécio Neves. Será que ele não leu ou não ouviu nada? Como mudam as coisas? Muda demais. Pois é, Luciano Fontes. Que vergonha. Prefiro acreditar que ele não leu. Não dá mais. Não dá mais. Acreditar nisso. Não dá mais, gente. Não, ele leu e ele justificou que juridicamente, dentro da lei, não há amparo legal, porque o STF não tem essa possibilidade de aplicar medidas cautelares e medidas provisórias, né? O povo não quer saber. O povo não quer saber, mas essa foi a justificativa do Lazier Martins, né? E hoje até tem notícia que a advocacia de dentro do próprio Senado e enviou um parecer para o STF, né, que vai voltar a olhar para o caso para saber se realmente eles podiam ou não podiam ter feito o que eles fizeram, né? E dizendo exatamente isso, que não tem um amparo legal. Então agora a gente vai ver o que o STF vai entender sobre esse assunto, se tem amparo legal para mandar ou não. Você que é uma advogada, que nem o Vitorino que não está hoje na bancada, tudo bem, pode não ter amparo legal. Mas o senhor Lazier Martins foi eleito pelo amparo moral dele. O moral dele de ir na televisão e ser o paladino da justiça, o homem da moralização. Nisso ele ganhou votos meu, de você e de muitos gaúchos. Então ele está provando o quê? Que ele quer o legal ou o moral? Pelo moral ele está sendo imoral, ele está pelo bife, então. Ele está pegando um detalhezinho pequenininho dessa nossa lei que é cheia de vírgulas e pontos e 3 pontinhos para liberar um cara. Por que ele quer liberar esse cara? Será que ele não está protegendo ele próprio? Por que ele quer liberar esse cara? Alguma coisa tem o Aécio que está dando para eles. Alguma coisa tem. O que o Marne diz faz sentido, né? Advogando em causa própria. Claro. A Ana Amélia Lemos, ao contrário de Lazier Martins, disse que ia votar conforme a consciência dela. Ela acreditava. Exatamente. A consciência nesse momento, a consciência, né? Não foi prova. Consciência. Não, porque assim, aí são as diferenças, né? Ele votou pelo legal. Pelo legal. Ela votou pela consciência. Quando tu vota pelo legal contra a consciência, significa que você está ganhando alguma coisa. É o resultado. Não sei se é isso, mas o seu Lazier está sendo uma decepção para todos os gaúchos. Aí abre para interpretações, né? Essa que é a grande realidade. Mas quem vai decidir isso, na verdade, é o STF. E o engraçado é que eles vão julgar se eles poderiam ter julgado o que eles julgaram, né? Mas, cara, então eu te pergunto agora como ouvinte. Você é uma advogada, tem um viés político, uma família de político brilhante. Acho que você... sou uma advogada. Eu era uma advogada, né? Mas, enfim, eu sempre achei dentro do direito que os fatos se sobrepõem à lei. Por quê? Porque eu acho que o nosso Congresso, que é quem legisla, e a nossa, enfim, a Assembleia Legislativa e todo o Legislativo, ele é muito devagar na hora de formar leis ou na hora de modificar. Então, os fatos se sobrepõem muitas vezes às leis porque eles não acompanham a modificação da sociedade. A pergunta que eu queria fazer para você, que tem um viés político, como eu disse, e é um advogado e jornalista, nessa sua lei, o que tem o seu Aécio, a não ser boa pinta, ganhar as mulheres
mulher na rua, bababá, ter grana. O que ele tem, que tudo que é político é livrar ele. O que ele tem? Não é ele que não tem, é ele, são os os políticos que têm. É o corporativismo. Rabo preso do resto dos Políticos têm. Então o seu lazer tá do lado dele, lamenta. Mas Se acontece, se acontece de, por exemplo, Não, ele o poderá não Aécio ter, ser mas afastado dessa ele poderá forma, segundo precisar. a decisão, outros poderão ser afastados também, Quer dizer, conforme as o lazer provas. não tem Segundo uma você, empresa. abre um precedente para todo mundo. Exatamente. Então Então eles estão se protegendo eles Isso, mesmos. desde o início. Então é mais canalice deles aí. O nosso telespectador, João Francisco de Oliveira, mandou um e-mail para esta que vos fala. Magda, seguirás defendendo a Gerdau após a transferência de grande parte da empresa para São Paulo? Teus amigos da Gerdau te deixaram mal, hein? João Francisco de Oliveira. Eu adoraria ser amiga dos donos E da de alguma Gerdau. coisa o tio Jorge. Eu adoraria, eu teria ido passar férias na Praia Vermelha. Eu no iate. Eu Depois do mercado adoraria ter ido a todos os casamentos da família Gerdau. Eu adoraria Tudo que tu fazer queria, parte. Deus. Tudo que eu queria, João. Era fazer lobby pro Gerdau. Era fazer lobby, Eu ser também. amiga deles, era poder chamar o seu Jorge Gerdau. De tio Jorge. Então, se da onde tu tirou isso, João Francisco? Eu nunca fui amiga deles. E essa notícia é mais velha que andar pra frente. Faz muito tempo que eles estão fora daqui. Todos, André e o Rampeter, que é o diretor, já não está trabalhando São aqui. Paulo. Mora em São Paulo há muito tempo. Desculpa. Caco largou a noite muitos anos. Não, meu mas o amigo. Caco não trabalha na empresa, o Caco não E ela trabalha da na noite, empresa, não tem nada que ver. João Francisco, desculpa, até desculpa se eu fiz uma brincadeira, não é falta de respeito contigo, é que eu adoraria ser amiga deles mesmo. Conheço todos os cumprimentos, mas não sou amiga deles. E essa notícia, eles transferiram agora a grande parte da empresa para lá e nós sabemos muito bem do que tu estás te referindo, que tu tens toda a razão, isso tem tudo a ver com a Operação Zelotes, tem tudo a ver, isso tudo causou uma série de transtornos ao grupo, internacionalmente, nacionalmente. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, nunca protegi, nunca defendi ninguém, nem ninguém dessa bancada fez nada disso. O que nós fizemos e fazemos e vamos continuar fazendo é não julgar nem andar com a carroça à frente dos bois antes que as notícias e as coisas judiciais sejam decididas e que as notícias apareçam. É só isso que a gente faz, mas está aqui, o teu e-mail lido ipsis literis como você mandou. Eu só achei engraçado essa amizade. Dona Magda, eu queria falar um comentário aqui. Esse é o meu jeito. De algo que me chocou Eu não mudo. muito hoje, durante a tarde. Eu estava almoçando no Devassa com os amigos e chegou um senhor chamado Ernesto Kissman, de Voti, e disse assim: Chicão, dá um alô pro meu pai, o seu João Carlos, que ele está na UTI do Hospital de Clínica, ele gosta muito do programa de vocês e gosta muito dos teus comentários. Tudo bem, vou falar do programa, no programa sobre o seu João Carlos. Só que eu vindo para cá, recebi um WhatsApp do seu Ernesto, dizendo que o seu João Carlos tinha falecido há pouco na UTI do Clínicas. Então, seu João Carlos, esse programa, o meu espaço hoje eu dedico a você, que é uma pessoa que gostava do programa, gostava de mim, dos comentários e acredite toda a bancada, que Deus esteja contigo. E Ernesto, você sempre é irmão, um abração para você. Muito, sentimos muito, sem dúvida alguma. As pessoas têm uma ligação muito afetiva com o programa. A gente percebe isso, né? Boa noite, Magda e bancada. Olha só, por favor, mande um feliz aniversário para o meu pai Geraldo de Esteio. Ontem ele fez 67 anos, ele não perde um programa de vocês. É o que ele mais gosta. Ele teve um AVC, não caminha, seu hobby é assistir o Atualidades. Muito obrigada, Thaís de Tramandaí. Então, os nossos cumprimentos, mesmo que atrasados, pelos 67 anos do seu Geraldo aí de Esteio, que é nosso telespectador assíduo. Sabe que eu tenho um telespectador, o Guilherme Falcão também, que se refere
Há uma votação que está acontecendo no STF, voltando ao STF, sobre a candidatura sem partido, né? Que é um assunto muito importante. Foi abordado ontem e o Guilherme Falcão disse que é a favor da candidatura sem partido e pediu que a gente se manifestasse a esse respeito. O que aconteceu ontem? Eles começaram a analisar e eles entenderam que é um assunto muito importante de repercussão nacional, então resolveram analisar ainda mais profundamente para depois cada um ter uma posição. Esse foi um pedido feito pelo relator, que é o Luiz Roberto Barroso, enfim, o plenário aceitou que realmente eles dessem uma olhada mais a fundo, porque diz que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa. A Constituição hoje, falando de lei, não prevê uma candidatura sem partido, mas o Brasil assinou alguns tratados que prevê a candidatura. Então, quer dizer, tem interpretação para os dois lados. Carla, o Marne sabe, né? É algo bem antigo. Ralph Nader, nos Estados Unidos, durante muitos anos foi concorrente a presidente dos Estados Unidos. Sem nenhuma chance de ser partido. É um direito que o cidadão tem. Eu acho que isso aí é legal, porque pode vir novos líderes que, embora não tenham uma estrutura política... E não queiram se filiar dentro do partido, não tem uma ideologia nem de A nem de B e quer seguir a sua própria ideologia. Eu acho legal isso. Contra a proposta, ministro Gilmar Mendes, é claro, a favor da proposta, comparecer a favor a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República. Então, ainda falaremos muito a respeito desse assunto da candidatura. Eu cometi uma falha. A Thaís mandou uma foto do pai dela com o pai, o seu Geraldo, e eu só vi agora. Olha aí a foto do seu Geraldo, que é o nosso telespectador que nos assiste. Aí está ele e a Thaís, ó. O seu Geraldo e a Thaís. Tá, que eu falei agora há pouco, que fez 67 anos ontem. Opa, entrou um estrangeiro aqui no ar, tá? Muito bem. Cris Bart. Falar que é sexta-feira 13 e você que tem um animalzinho, um pet preto, tome muito cuidado. Por quê? Porque nessa época agora, essa semana que antecede a sexta-feira 13, esses animais, eles são perseguidos por pessoas que querem sacrificá-los, né? Então, assim, gato preto, coelho, até cãezinhos pretos, tomem muito cuidado. É muito comum o roubo desses animaizinhos para sacrifício na sexta-feira 13. Então, assim, na sexta-feira já acontecem esses rituais. Então, durante essa semana que antecede, cuidado mais que redobrado se você tem um pet da cor preta, porque o pessoal mal intencionado tá aí. E não só roubo, né, Cris? Muitas pessoas que colocam para adoção os seus gatinhos também tem que tomar cuidado. Pelo menos nessa época cessa, né? Não libera os gatinhos para adoção. Não libera os gatos pretos. Dona Magda, eu estava conversando com um amigo meu hoje a respeito dos cartões de crédito. Eu há muitos anos já não uso cartão de crédito. Eu tenho, graças a Deus, a condição de comprar tudo que eu compro. Tu é abonado, né, Marcelo? Você tem moeda, uma autodisciplina que eu me impus há muitos anos atrás. Eu não quero. Eu prefiro não ter, se eu tiver que usar cartão de crédito, não quero. Isso é um direito com que me assiste, né? E eu estava conversando com esse meu amigo, ele disse, mas por que ninguém fala? Vocês não falam na Atualidade Pampa? Por quê? Na Atualidade Pampa, na Rádio Pampa, vocês não falam sobre os cartões de crédito, quando nós temos uma inflação de 3% ao ano e o cartão de crédito cobra 400% ao ano. 400% ao ano. É um que fica louco quando fala em cartão de crédito. E eu pergunto, onde está a justiça, o judiciário brasileiro? Onde estão as leis? Onde é que está o doutor Sérgio Moro? Eu sei que isso aí não está debaixo da gama, da égide dele, debaixo do punho dele, para ele poder resolver isso aí. Ou a Polícia Federal, porque isso aí é extorsão. 400% num país que está com a inflação, segundo a última medição do IBGE saída hoje, de um pouco mais de 3% ao ano nos últimos 12 meses, você pagar 400% de juros, isto é extorsão, para não dizer roubo. É um crime isso aí, lesa pátria, eu não sei se posso empregar esse termo. Então nós temos que começar a bater, vou começar a bater todos os dias nessa tecla, porque a imprensa brasileira, e só a grande imprensa brasileira, os canais de rádio, televisão, jornais, redes sociais, etc., tem que começar a falar nisso.
acabar com essa história de pagar 400% de juros. E digo mais, as pessoas não conseguem pagar. Quantas pessoas já foram à bancarrota por causa de cartão de crédito? Nossa, pessoas não tem mais crédito. Eu fui à bancarrota uma vez, eu tive que vender 2 carros por causa do cartão de crédito. Larguei o cartão de crédito. Eu fui para Cancún com a namorada, gastei o que não tinha, não paguei, entrei no rotativo, quebrei a cara. Hoje não tem mais cartão de crédito, não tem mais cheque especial, só tem dinheiro. Comprei, paguei, não comprei, não paguei. Débito. Agora, eu acho que as operadoras de cartão de crédito estão na delas. As pessoas que querem fazer essa orgia e não pagar, tem que levar 400% mesmo. Porque agora o cartão de débito, eu acho que é interessante, mas o cartão de débito, ele te dá aquela falsa sensação que tu tem dinheiro. Então, é dinheiro ou não mais? Não, mas o débito é dinheiro. O débito não dá pra usar o crédito. Mas tu tá no débito, o gerente, mas eu vou te abrir um limite de 5 mil, 10 mil. Não, mas aí... Cartão de débito. Cartão de débito não existe limite. Eu sou como o Chicão também, não tem cartão de crédito. Mas tem limite na conta, né? E aí se entra no negativo da conta, porque tu paga no débito e pode entrar no negativo da conta. Tu olhar para a tua garagem, tu der 2 carros, no outro dia tu tem que sair de táxi. Que horror. E não tinha Uber na época. Não tinha Uber, tinha que morrer no táxi, que é uma ladruagem total. 6 pila bandeirada e ainda cobrava. O táxi cobrava R$2 para tu ligar para um teletaxi, sei lá o que, ir na tua casa. Era um absurdo. Só quebrei a cara nisso, eu não quero mais saber. Tá, e hoje eu tô de parabéns. Você tá de aniversário de novo? Não, hoje eu completo 1 ano de atualidades Pampa. Jéssica, muito bem. Sei, já sei de comemorar. É uma figura. Hein? Alegria de um, desespero de outro. Eu não podia deixar de passar em branco, Magda. Algo, acho que é toda a bancada. Meu irmão é apaixonado por ti. Amigo dele. O meu amigo Bibo Nunes começou comigo na Bandeirantes em 83. É verdade. Está lançando o livro dele, O Sucesso, na livraria do Shopping Bourbon Vale, a partir de agora. Na livraria Cameron. Cameron, exatamente. O Bibo é uma figura fantástica. Mandou um convite para todos nós. Esse nome Sucesso, até o livro dele é uma síntese, como o cara deve se comportar em público e falar. Deve ser interessante esse. 1000 anos de vida para ti, Bibo, sucesso mandou para ti. Um convite para todos nós, chama Sucesso na Comunicação. Dicção, oratória, desinibição e performance. É o livro dele. Nesse livro, Magda, ele cita o Dr. Otávio Gadret como uma pessoa que incentivou muito ele na vida. Ele agradece muito o Dr. Otávio, porque ele esteve aqui na Rádio Universal antes de ser Jovem Pan e de ser Grenal. Sim. E obviamente... borbulhantes da Pepsi. E obviamente que o horário do nosso programa, os nossos compromissos nos impedem de estar com ele, né? Mas desejamos a ele mais sucesso. O próximo livro vai ser Magda, a sobrevivente. Esse um livro. Eu tenho que lançar e sair correndo. Eu lanço e vou para bem longe. Agora na Polônia. Na Polônia, Polska. Eu assisti um programa apresentado pelo Bibo, né? Eu falei com ele uma ou outra vez, não tenho intimidade, nunca conversei muito com ele, não sentamos aí à mesa para conversar. Mas eu achei ele com a naturalidade e com empatia com a câmera. Tem muito. E não é qualquer pessoa que tem empatia com a câmera, né? Estilo muito próprio. Eu gostei muito. Parabéns, Bibo. É porque o Bibo... Ele gosta? Não é só isso. O Bibo é aquilo que ele é. Ele não tem um personagem. Ele não tem um personagem, ele não tem um tipo. Ele é assim como ele é. E tu sabia que nas últimas eleições, se fosse por voto linear, ele entraria. O problema é que era o partido. O partido. Esse coeficiente humano Mandrake tem. É verdade. Os nossos telespectadores aqui através do WhatsApp. O primeiro deles, Carla fala para o Chicão que ela, gata da minha esposa, fica vidrada olhando para ele. E eu digo, tu deixa? Daí ele diz que sim. Boa noite, bancada. Sobre candidatos sem partido, ela gosta da ideia, desde que seja exigido atestado de bons antecedentes. Mas isso tem exigido com partido, sem partido, repartido.
Não, isso aí tem que ter pra todo mundo. Dona Magda, hoje Beijo pra Rosa, da Juca Batista também. Rosa, beijo. um amigo meu, o Peri, que ele nos assiste junto com a esposa, assiste todos os dias o Peri gosta muito do Chicão Tofani. Aí diz que o Chicão passou por ele, disse, pô, mas aquele cara parece o Chicão. Olhou e falou, um cara que parecia uma porta, tão alto. Chicão. Mas como é que ele estava vestido? Pô, o cara estava vestido com uma calça curta, como é que se chama isso? Bermuda, todo rasgado, todo rasgado. Mas é a moda andar com calça rasgada e o Chicão rasgada. Totalmente rasgado. Já ajudou a rasgar a minha, disse que vai valer mais a calça. Diz que agora ele vai começar a usar o chinelo rasgado, tudo rasgado. Tudo rasgado, tudo rasgado. O Peri te mandou um abraço, teu fã, se encontrou na rua. Deixa pra depois, na meia-noite. Depois da meia-noite a mulher se rasga tudo. Não, menos isso. Mas o Chicão vai pra Cancún e estoura o cartão de crédito. Eu me apaixonei a mulher toda no espera só um pouquinho. Ah, aquele perfume, aquele relógio, que legal. Espera só um pouquinho. Tu concluíste, falasse, eu não pude fazer a minha pergunta final. E depois que tu voltasse da viagem, ela continuou contigo? Ficou comigo. Quanto tempo? Ficou mais um ano. Depois não, então valeu. Se desgastou, porque tudo que valeu a operação. A relação que dura mais que 2, 3 anos, 4 anos, é uma relação já desgastada. A relação com os benefícios foi boa, então. Foi normal, Mas é que o cartão terminou. Se passar... Dos 3 meses de experiência, já tá no lucro. Já tá no lucro. Eu acho que 6 meses com a mão pra cima, porque tu divide quantas vezes tu fica com ela, pelo tempo. Isso que eu quero saber. Pelos meses que tu investiu nela. E quanto ela sairia uma similar no mercado se tu tivesse que pagar? Aí tu tem o prorata dela, vale a pena. Parou, Chicão, parou. Mas não estraga. Tá tudo tão bem. Vocês não reagem. O Chicão Tofani ofende as mulheres aqui, nenhuma de vocês reage. Não faz assim. Foi o maior matador que tinha na Isso é em épocas passadas. Ô, Mani, ele queima o próprio filme, então a gente não precisa falar nada. Ele se queima essa Eu não vejo nem o filme queimado. Elas ficam muito chateadas contigo, elas ficam magoadas contigo, as nossas telespectadoras. Ficam muito magoaria contigo. E com razão. É muito magoaria. Elas ficam chateadas, porque nem todas as mulheres são assim. Mas não é que eu estou falando como é que seria uma similar àquela mulher. Uma mulher bonita de 1,80 m, loira, linda. Tipo a Jéssica. Uma mulher do Book. Não compara, vai dar galho. Não, tipo a Jéssica. Não, tipo qualquer outra. Bota uma outra mulher. Tá, então vou dizer que é igual uma mulher feia. Eu não vale. Não, vamos uma outra mulher bonita, ponto. Volta e meia de bate. Ela gastou um X por ano e divide por 12 meses, quanto sairia para ficar todo dia com uma mulher igual àquela? Tanto, sai barato. Então tá bem, tá bom. Então tá, muito bem. A Justiça Federal decretou o bloqueio de bens e valores de toda a família Batista. Essa é uma das tantas notícias que estão no osul.com.br. Porque a decisão não informa exatamente o valor do bloqueio. Vocês podem ver que essa notícia na íntegra está no Osul. Você sabe que é o nosso portal de notícias que você pode ter em qualquer plataforma que você usar. Em todas que você usar, na sua casa, no seu escritório, enfim, não custa absolutamente nada. Você se mantém informado durante 24 horas. Mas, na verdade, a ideia atingiu 21 pessoas físicas e jurídicas da JBS, incluindo os delatores Joesley e Wesley Batista. Foi um documento assinado ainda em setembro, mas só agora ele veio a público, porque tem um bolo no meio dessas coisas. Tem dinheiro que vai da física para a jurídica, da jurídica para a física. Foi muito efetivamente complicado. Então, o juiz, que é Ricardo Leite, né? Ele entende, ele cita algumas operações, como a Operação Tendão de Aquiles, em que a Polícia Federal apontou que os irmãos Joesley e Wesley continuaram praticando crimes. Então, está bem enrolada a situação do Joesley e do Wesley. Sempre. Não tem como não, né? Não tem como. Depois de tudo que eles fizeram, como assim? Lembra quando eu disse que eu teria o prazer de anunciar a prisão deles aqui? Eu disse isso aqui a primeira vez, quando eles conseguiram toda aquela impunidade, toda aquela coisa. Mas como que esse elemento, esse Joesley, com aquela cara túrgida dele, aquele inchaço, aquela carona que ele tem, que ele deve tomar muito uísque, né? Agora ele não está tomando uísque, isso eu garanto para vocês. Como? Tu garante mesmo? Eu garanto.
sofrendo na prisão? Não, mas o cara ser preso, aquela humilhação. E a humilhação do Nusman, o Nusman tremia. Eu só tenho pena. Não, mas ele treme, né, amigo? Tá, mas a gente para, gente, ele tem Parkinson. Ele treme. Não, de nervoso. Não, o Nusman tem Parkinson. Tem Parkinson? Tem. Tem Parkinson. Desculpe, então, Na abertura da Copa, ele tem Parkinson. Eu achei que era nervosismo da prisão. Ele tem Parkinson, isso não sei. Então me desculpe, Tudo bem. Mas falando no Nusman, a parte pior ainda é que o nosso Comitê Olímpico Brasileiro foi tirado de tudo, né? Temporariamente. Bom, mas igual, né? Não importa se temporariamente é uma vergonha, Mas né? nós sofremos também. Agora o Comitê Olímpico Internacional diz que os atletas brasileiros não vão sofrer com essa interrupção, né? No nosso Comitê Brasileiro. Mas é uma lástima, né? Muitos atletas se manifestaram, né, contra o acontecido. Quem manteve uma posição em cima do muro que surpreendeu muitas pessoas foi a Hortência. Ela tem que investigar, se for culpado tem que pagar, se não for culpado tem que absolver, sabe? Ela saiu pela tangente. Ela foi diplomática, né? Ela não se comprometeu na opinião dela, mas muitos atletas revoltadíssimos. E o Comitê Olímpico Internacional vai fazer uma investigação própria sobre isso, e o Brasil é manchete no mundo inteiro, principalmente nos jornais da Europa, porque desde que surgiram os Jogos Olímpicos da era moderna, único país a comprar a possibilidade de ser sede das Olimpíadas. Essa é a grande manchete, principalmente nos jornais da Europa. Nisso? Eu não acredito. Olha a imagem que o Brasil tem. Foi a manchete que Sim, saiu. não, eu acredito, não estou duvidando que tenha sido a manchete. Eu só não acredito que tenha sido E essa é a grande queimação de filme. Sim, claro, aí é horrível, né? Quem foi comprado? Quais são os nomes das pessoas que receberam O grupo africano. Grupo africano. Sei lá. E aí, assim, a gente pensa, por que queriam as Olimpíadas no Brasil? Para o legado olímpico? Para promover o Brasil? E aí o Brasil tem esse país de dimensões continentais e é um vexame no quadro de medalhas. Isso também é um dos motivos, né? Pelo não investimento nos atletas. E o irônico dessa questão é que os colchões da Vila Olímpica foram cedidos para o presídio. E hoje o Nusman dorme num colchão que ele comprou para a Vila Olímpica. A vida pode ser irônica. O Brasil é o país da piada pronta, né? Deus me livre. Eles trouxeram as Olimpíadas porque eles viram uma grande possibilidade de enriquecer com as Olimpíadas. Não foi pensando no país. Não foi pensando no Brasil, nos esportes, nos atletas, na nova geração, na floresta dos atletas que disseram que iam construir. Nada disso. Ontem mesmo, né, eu me manifestei nesse sentido que a gente ficou olhando, assim, ficou discutindo isso muito tempo, será bom, será não, né, não será tão bom para o país. Já desconfiávamos que isso podia acontecer. Aliás, tínhamos quase certeza que isso aconteceria, né? Mas preferimos não enxergar, ou algumas pessoas, né? Porque muitas ficaram contra do início ao fim. Mas depois, na hora da abertura, todo mundo se emociona e realmente foi emocionante. Mas assim, daí a gente vê o Nusman fazendo daquele discurso, todo mundo chorando, emocionado, ai que maravilha, Brasil, meu país. E hoje a gente vê que a realidade é bem diferente de tudo aquilo. Pois é, todo mundo se emocionou na abertura, eles prometeram até fazer, né, a floresta dos atletas. Sim, que era o com legado aquelas olímpico. Sementes que todos os atletas daram e tal, mas por falta de verba... Faltou verba para isso. Ainda está parado o projeto. É impressionante. Falta de verba é bom. No bolso das outras pessoas. O Sidney aqui no WhatsApp pede um beijo para Caxias do Sul, super nosso telespectador. Beijo. Faço aniversário domingo. Adoro todos vocês. Ana pede um beijo de aniversário adiantado também, a nossa telespectadora. Um beijo para Ana que faz aniversário domingo. Parabéns. E vamos falar de aniversário. Antes de falar dos aniversários, eu vou falar de uma aniversariante na sequência do assunto que está sendo tratado aqui. A doutora Denise Frossá, que foi juíza, que prendeu os contraventores, Castor de Andrade, lá no Rio de Janeiro, colocou todos no presídio lá no Rio, está de aniversário hoje, completando 67 anos hoje. E a doutora Denise Frossá, ela foi candidata a governadora do Rio e fez
com o Sérgio Cabral num debate na televisão, né? Aqueles debates costumeiros de televisão, etc. E o Sérgio Cabral, com toda aquela sua astúcia, aquela sua malandragem, falou para ela: mas a senhora vem falar em corrupção quando o seu assessor, o seu chefe de campanha está sendo processado por isso. Ali ele ganhou a eleição. Ele deu uma volta nela ali, eu ouvi hoje a habilidade que ele teve e tinha para enganar o telespectador e o eleitor do Rio de Janeiro. Ele foi senador, foi deputado federal, deputado estadual, presidente da Alerj e 2 vezes governador do Rio de Janeiro. Agora eu fico perguntando, por que o carioca escolhe sempre tão mal os seus representantes, os seus governadores? É impressionante o número de maus governadores que passaram pelo Rio de Janeiro. Não, alguns devem ter tido algum governador bom do Rio de Janeiro. Brizola, no primeiro governo, fez um excelente governo. O segundo governo foi um péssimo governo que ele fez, porque ele não ficava no Rio de Janeiro. Ele não ficava no Rio de Janeiro. O primeiro governo dele foi muito bom. O governo do Moreira Franco foi um governo pífio. O governo do Marcelo Alencar foi um governo pífio. E outros tantos governos. Do Garotinho, o que foi da esposa do Garotinho, que ganhou no primeiro turno as eleições do Rio de Janeiro. A dona Rosinha. Rosinha Garotinho. Aí chamava, tudo bem, governadora Garotinho? É assim no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é Garotinho, é Rosinha, sei lá, né, cara? Sei lá. Boa noite, Magda Beatriz e amigos da Atualidades Pampa. Magda, hoje pela manhã houve uma tentativa de assalto à Caixa Econômica Federal da Avenida José de Alencar, esquina com a Múcio Teixeira. Mas ainda bem que os 2 assaltantes foram presos. Magda Beatriz, isso só faz com que nós, cidadãos de bem, venhamos a ter menos segurança. Enquanto isso, as forças de segurança não dão a devida segurança a nós, cidadãos de bem. E o pior é que vão entrar em greve agora nesse final de semana, né? Enquanto isso, não. Magda Beatriz, dê um forte abraço a todos e um grande beijo na Carla Krieger. Ela é muito linda, diz o Sérgio. Obrigada, Sérgio. E o nosso telespectador pede que a gente fale, até eu respondi para ele através do WhatsApp, sobre o plebiscito de novo, né, de separação que acontece nesse final de semana. Aliás, fica uma pergunta: qual seria o nome do novo país aqui do Sul? Tem nome já? Ainda que eu saiba, não. Tem nome, né? Que eu saiba, não. Quando a gente abordou esse assunto ontem, a gente até perguntou quais seriam as riquezas, né, dos 3 estados para realmente formar um país. Veio a questão da hidrelétrica, agricultura, montadoras de carro, etc. E agora, o que a gente vê? Um grande movimento de empresários, muitos do Rio e São Paulo, dizendo que estão representando os empresários fora do país, querendo abrir casas de jogos, fazendo uma grande média com o governo, com tudo mais. Com lobby forte, já estão olhando casas, já estão olhando várias instalações, prédios antigos e tal, para... Tem uma que está pronta. Não, exatamente, só esperando tudo acontecer, decisão judicial e legislação e isso, aquilo, dizendo que tem um valor bem grande, bem considerável para investir aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, né? E dizendo que o que eles querem, que os jogos que já acontecem, só que acontecem na ilegalidade, que aconteçam na legalidade, que as pessoas possam jogar, assim como já jogam, e que paguem imposto e tal, e prometem ajudar na segurança pública com investimentos, se isso realmente acontecer. Eu sou totalmente favorável. Eu sou favorável. Totalmente favorável. Eu sou tudo a favor. Pode jogar bingo, só tem uma coisa que eu não sou a favor: a maquininha. Caça-níquel. Ninguém ganha da maquininha. Eu ganhei já. Então tá raríssimo. Não, ganhei $100. Já ganhei. Eu não também, ninguém ganha mais de 3 mil reais. Ganharam. Eu já ganhei mais de 3 mil reais. Tem que ser relações públicas. Mais de 3 mil reais numa maquininha. A maquininha agora ninguém ganha. Esse é o problema. Eu ganhei uma vez na perdem vida muito só. dinheiro. Olha aqui, ó, futebol. Sabe o que eu achei bacana? Uma ilha gaúcha que ganhou o mundo. Olha que bonita a nossa revista do nosso amigo Aveline. E aqui, ó, tem também dentro da revista, tem o esporte, tem o judô da Mayra.
Agora há pouco nós falávamos, né? Sobre essa roubalheira, sobre um monte de coisa. Nossa revista Gol, a melhor revista, ou a revista de todos os esportes, essencialmente gaúcha, uma revista de primeiríssima qualidade, melhor papel, melhor impressão, grandes reportagens. Está aqui, ó, nossa Mayra, uma bela reportagem com ela. Revista Gol, revista de número 216. Está nas boas bancas de revista da nossa cidade. Dona Magda. Na capa, quem é esse aqui do Grêmio que eu não conheço? É o Lucas Barros. É o famoso Paraguai, Lucas. Né? Queremos o tri. Então vamos trabalhar para ganhar o tri, né, ô gurizada? Vamos trabalhar, vamos jogar, porque para ganhar o tri tem que jogar e tem que ganhar todos os jogos, certo? Muito bem. Falando em futebol, tem suspende-se, né, esse fim de semana o Campeonato Brasileiro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E Chicão Tofani ontem, a Argentina fracassou na Bombolela. 0-0 com o Peru. A situação da Argentina, é mais ou menos o seguinte: se ela empatar com o Equador e o Paraguai ganhar da Venezuela, não importa o resultado de Peru e Colômbia. Se houver empate, ela está fora até da repescagem. Agora, se ela tem ganhado do Equador, numa combinação de resultados, ela vai direto ou para a repescagem. Agora, o Brasil é importante nisso. O Brasil joga com o Chile. O Chile é um time que, se ganhar, ele deixa a Argentina mais longe da Copa do Mundo. O Brasil devia ter um pouco de moral e entregar o jogo para o Chile. Por quê? Porque a Argentina, ela comprou o jogo contra o Peru e tirou nós em 78. A semana faz o aniversário da morte de Cláudio Coutinho. Naquela época o Brasil ficou fora por causa do marataca da Argentina. E o River Plate comprou o Jorge Wilson. Isso aí todo mundo fala na América do Sul. Ganhou de 8-0, bancou a compra do Jorge Wilson para entrar na semifinal. Então os argentinos têm que provar esse veneno deles. Ficar fora da Copa do Mundo também. E aqui provar o anti-fair play. O anti-fair play. E aqui mandar um drops aqui para a minha querida Carla Krieger, o Kiko, o José Américo, que é um amigo meu da 27ª Vara, é teu fã. Número um. Ele diz o seguinte: tu pode separar até com 80 anos, ele é acreditado. Viu só? Fernando, a separação. Dona Magda, acabamos falando nos aniversariantes. Vamos lá. O arquiteto franco-suíço Le Corbusier, né, que foi um dos maiores arquitetos, obras fantásticas em toda a Europa. Franco-suíço. Roland Garros, tenista e pioneiro francês da aviação, foi piloto na Primeira Guerra Mundial e empresta seu nome para o grande torneio que existe na França. Carol Lombard foi uma atriz americana que morreu com apenas 32 anos, mas foi muito famosa à sua época. Ela foi num acidente de avião, os aviões eram precários naquela época, ela foi fazer um voo lá e aí o avião bateu em árvore, se espatifou e ela morreu com apenas 32 anos de idade. Ulisses Guimarães estaria de aniversário hoje, o único de todos que morreram naquele acidente do helicóptero, cujo corpo não foi encontrado, do professor Ulisses Guimarães. O senador Severo Gomes não estava aqui? Estava ele, estava a esposa da Dona Mora, a esposa do Ulisses Guimarães. Eu conheci o doutor Ulisses Guimarães no Rio de Janeiro. Ele era professor na FIAM, nas Faculdades Integradas Alcântara Machado, e também na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, lá de São Paulo, que eu tinha uma relação muito grande naquela época. Eu conversei com ele diversas vezes. Foi um grande professor de Direito Constitucional lá em São Paulo, lecionava também em Brasília. E o homem que foi o grande responsável pela Constituição de 1988. Muita gente não gosta dessa Constituição, mas é a que nós temos. Vamos falar agora do Zequete, compositor brasileiro, que fez, para mim, a mais linda música de carnaval da nossa história, que é Máscara Negra. Eu acho que não há quem não tenha escutado essa música e se deliciado com essa música. Leopoldo Racier, músico gaúcho, advogado, que faleceu já, mas que estaria de aniversário hoje. E outro, esse foi meu amigo pessoal. Nós fomos compadres, eu tinha uma relação de amizade de muitos e muitos anos com ele, Altemar Dutra. Se vivo hoje, estaria com 77 anos de idade. Ele nasceu em 1940, morreu com apenas 43 anos em Nova York, fazendo um show em Nova York. Teve um AVC e morreu com 43 anos de idade.
talvez uma das maiores vozes da história deste país, Altemar Dutra. Eu ando com muita saudade dele. Outro aniversariante hoje, o José Carlos Patti, que o Chicão conhece bem. Grande brasileiro. Morreu também num acidente de avião, quer dizer, um avião monomotor, etc. Foi uma grande... Ganhou o Grande Prêmio Brasil lá em Interlagos. O de Interlagos não se chama José Carlos Patti? Isso, esse aí, o mesmo nome. O meu querido amigo Ângelo Máximo, né? Cantor, que fez muito sucesso uma época. Hoje continua fazendo shows pelo Brasil, mas ele tem 2 restaurantes em São Paulo. Um dos restaurantes no Morumbi, Dona Magda, serve em média 3.000 refeições no almoço. Olha como é que é São Paulo, né? 3.000 refeições. Loucura, né? Tudo é grande, né? Tudo é médio em São Paulo. É outro Mas é mais ou menos. A linda atriz americana, completando 54 anos, Elizabeth Shue, que fez Despedida em Las Vegas, com Nicolas Cage. Aquele filme maravilhoso que ele arrebentou, ganhou o Oscar com esse filme, e ela, lindíssima nesse filme, nunca mais ouvi falar dela também. O Xuxa, o Fernando Scherer, de aniversário hoje, e a Samara Filippo, a atriz brasileira, completando 39 anos hoje. Temos mais algum aniversariante? Dona Magda, eu queria aproveitar um drop, Dona Magda, bem rapidinho, de mandar um abraço à minha embaixadora na região de Farroupilha, a belíssima Carla Ambrosio, um beijão para ela, que representa... Que é moral, né? Representa a minha imagem lá. Que moral, né? A camisa XT que está chegando no mercado. Olha, quanto que tá chegando? Eu tô desde ontem pra te perguntar. E essa camisa da onde? Essa camisa é da Gola. É uma camisa... Mas não é da tua coleção. Não. Mas tem um telespectador que perguntou aqui, achou muito bonito. É da Gola, essa camisa listadinha, legal para usar com gravata e esporte. O senhor me empresta ela? A Sosódia, é no número 7. Daqui É muito grande. 3 semanas ele não usa mais, ele usa só durante o tempo, depois ele vezes larga. a camisa aqui para não gastar a imagem da camisa. A imagem da camisa, esse eu aguento. Agora não dá para aguentar a prisão que aconteceu hoje, né? O vereador de Novo Hamburgo. Emerson Fernando Lourenço, do Solidariedade. Do Solidariedade, foi preso em flagrante, encontrado um revólver 38, né? 4. Enfim, mas furtado esse, roubado e tal, né? Então, que foi o que deu condições à prisão em flagrante. E a situação é bem complicada, porque o delegado disse que ele é chefe de facção desde 2011. Desde que morreu o chefe da tal facção, ele passou a ser o chefe da facção, que em 2016, então, ele foi eleito vereador de Novo Hamburgo com o codinome Fernandinho. E que ele também é empresário e já atuou como empresário de jogador de futebol do Grêmio e de categoria de base do Inter. Ele integra na Câmara de Vereadores 2 comissões, uma delas de direitos humanos. Exatamente. Ele tinha 4. Eu vi um. Olha, Mário, eu vi um, calibre 38. Ele tinha uma arma. Não, 4 homicídios. Sim, ele é acusado de ser mandante. Ele suspeita de ser mandante de 4 homicídios em julho, né? Mas ele tinha suspeito, uma né? arma, suspeito, exatamente. Ainda. Exatamente. E além disso, começaram a divulgar que ele era... Como é que se diz? Não é agente, Empresário de futebol. Empresário de jogador de futebol, que a Carla falou. Um do Grêmio e um do Inter, que é para equilibrar, para não... Aí depois os veículos começaram a omitir o ser empresário de jogador de futebol. No interesse, né? Não interessa, como diria o teu amigo, o senhor Leonel. O Itagiba, né? Porque o nome dele verdadeiro era Itagiba, né? O seu Leonel é Itagiba? O nome dele verdadeiro era Itagiba. Mas não é Leonel de Moura Brizola? Não, o nome dele, ele mudou para Leonel, que era um herói, um herói gaúcho. Sim, o nome dele verdadeiro era Itagiba. Quando no Rio descobriram que o nome dele, eles colocavam o governador Itagiba, o governador Itagiba. Itagiba, mínima possibilidade. Pois é, ele sentiu isso. Mas nem Itagiba. Nem Itagiba, mas pode me chamar de Leonel. Dona Magda, há muito tempo no programa eu não dou uma frase do Nietzsche. É verdade. A pessoa que reclama. Adoro as frases que tu dá do Nietzsche. Eu tomei nota Chicão aqui. também. Devemos... Não, fica provocando. Devemos compreender que a verdade, por pretender ser verdadeira, não passa de ilusão ou mentira. Profundo. É para não entender. Como assim é para não entender? Aí, Chamou de Devemos compreender que a verdade, por pretender ser verdadeira, não passa de ilusão ou
ou mentira? E aí, Chicão? Desdobra, a gente desdobre. Mas Você não, ninguém é entende. tão Você parece nítido. conversa de bêbado no final da noite. A verdade, de tanto falar, vira mentira, não é verdade, bababá. Isso é um pleonasmo. Na minha humilde... Só os inteligentes entenderam. Na minha É mais ou menos inteligência. assim. A certeza é burra. É umas coisas que tem no Google aqui. Um monte de coisa. Certeza é burra. Acabei de criar. Tem uma amiga que diz assim, eu cheguei no Shopping Guatemi, tá me sentindo determinada nesse mundo indeterminante. É a NIT do Iguatemi, a NIT mini saia do Iguatemi. O que mais me deixa sentido e magoado com o senhor Chicão Tofani, com a cultura que o senhor Chicão Tofani tem, professor, etc. 500 mil títulos que o senhor Chicão Tofani Pra tem. ele não importa. Então ele vem destruir a imagem de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos De que do mundo. que morreu Nietzsche? Doença venérea. Que tu quer que esse cara? Esse cara é um exemplo, cara. Pegar a doença venérea. Mas naquela época naquela época não tinha. Hoje em dia não é desculpa, mas naquela época. Porque hoje em dia tem gente que tem. Mesmo com todos os recursos, né? Tem gente que tem. Olha o tal do HPV aí. Que Tá jogando praga falando do Pai Paulinho. Não fazer uma Mas olha só como eu queria... serviu aquela A gente não pode dizer nada porque as pessoas tomam pra cima. Como personagem. Eu acho que o Vitorino precisa voltar lá pra acabar com isso. Vitorino viajou sozinho ou com alguém? Não, viajou sozinho. Não, quer dizer, Eu viajei, o Vitorino ou viaja sozinho ou com um homem. Se ele eu nunca viaja dizia que eu sozinho viajo. acompanhado, o problema é Eu dele, nunca não é dizia que o nosso. Vitorino tá com uma mulher. Eu também não. E outra coisa, sempre no mesmo quarto que ele tá, tem um homem, né? tu tá com saudade do Vitorino. Tá, ele tá assim meio... Amigo. Tem alguma pendência jurídica? É? Alguma pendência Eu jurídica? pago muito. Precisa dos serviços honorários. Ele foi gastar o dinheiro que tu paga tanto pra ele. E segundo, ele tá de volta? Tá. Sim. Ah, então hoje é o último dia que a gente consegue falar. Então aproveita, Isso é fala, verdade, Jéssica, por favor. Dia aproveita. 13, na próxima sexta-feira 13. Então, quem virá a Porto Alegre? Paul McCartney, né? O mito Beatle. E aí, gente, depois de 7 anos ele vem pra Porto Alegre de novo. Não pode 7 ser anos, isso. Foi em 2010 Gente, o o tempo último passa, show o tempo dele. voa. E ele vai fazer show no Beira Rio. E quem vai abrir o show? Quem? Olha que Quem? legal. Frank fazendo- Jorge. Ai, Frank adoro. Jorge, que era dos Cascaveletes, da Graforré, Pensei que era o Frank Aguiar. Filarmônica. Não. Ah, Frank Aguiar não tem mais que ver com esse cara aí. Engraçadinho, né, mano? Um gaúcho representante do rock gaúcho. Um dos grandes nomes do rock Grandes gaúcho. nomes, com certeza. Ele vai subir ao palco junto eu com adorava o a Luciano Graforré. Albo, que também era integrante dos Cascaveletes. Os dois têm músicas próprias, vão tocar as músicas deles e também vão relembrar, né, as antigas músicas dos Cascaveletes e também da Graforré. Amo. Agora falar em Amo Paul Cascaveletes e McCartney, TNT, o rock Jéssica. gaúcho da minha Também adolescência. Falar em Paul McCartney, não podendo deixar de falar em Nelsinho Sirotsky de Bosque, verdade. que é o grande incentivador. Todas as vezes que o Paul McCartney esteve em Porto Alegre, inclusive uma vez ele fechou o charinho pro Paul McCartney, porque Mas ele de gosta certo de ele vai comida de novo, indiana. porque ele só come comida indiana. Gosta só de comida indiana e ficou no charinho pra ele. De repente fumando ele vai de charuto. novo. E o Paul McCartney tem um corpo assim de menino, né? Ele É um homem de jovem. 75. 70 e tantos anos E já. pula no palco, faz horror. É uma maravilha. Olha, não vamos esquecer que os municipários estão em greve a partir desta quinta-feira, protestaram. A Justiça garante serviços essenciais em Porto Alegre, serviços como segurança pública, assistência médica e hospitalar, abastecimento de água, recolhimento de lixos deverão ser mantidos integralmente. Não é verdade, não acreditem, porque não tem coleta seletiva já faz algum tempo, não estão funcionando. Essa coisa da justiça garantir sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles garantirem e as pessoas fazerem. Por exemplo, a Cotravipa, eles não estão trabalhando, Eles cobram uma pendência de pagamentos da Prefeitura de Porto Alegre, coisas de mais de 800, 900 mil reais. Eles estão reunidos, vão se reuniram nessa quinta-feira, em algum momento, ainda vão voltar a conversar. Está muito complicado, realmente.
A prefeitura entrou na justiça, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar à prefeitura garantindo o funcionamento de serviços essenciais durante esse período de greve, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Vai ficar um lixo, então, o centro. Não, já está, né? Já está. Eu falo todo dia aqui. A gente tem que procurar no lixo onde existe calçada. Meu Deus, cara. Vamos procurar no lixo onde existe calçada. Não é assim, na calçada onde tem lixo, é no lixo onde tem calçada. E querem trazer turista para Porto Alegre? Isso é uma piada. Tem a mesma chance. Isso é piada. Mas sabe se... Só um novo país esse agora. plebiscito que vai acontecer no fim de semana é só em caráter de curiosidade, não tem validade alguma. Mas todo mundo gosta de brincar com isso, né? Caso isso fosse possível no mundo ideal, o nosso país, né, Sul, teria o segundo polo turístico, um dos maiores do mundo e o segundo do Brasil, que é Foz do Iguaçu. Que o primeiro polo turístico do Brasil, né, o mais visitado é o Rio de Janeiro e o segundo é Foz do Iguaçu. E teria a praia mais charmosa que é Jurerê. E a serra melhor que Gramado. Verdade. Eu já acho Silveira mais interessante. A Silveira é muito praia do cara que vai fumar maconha, olhar o mar, ficar de galera lá. Ela não tem toda aquela população. Eu estive lá, ficar atolado lá. É verdade. Hoje, senhor Chicão, o espírito aventureiro. Não tem mais. Teria para todas as tribos, o turismo para todas as tribos. Segundo grande banco da Catalunha já está transferindo a sua sede. Segundo grande banco da Catalunha. Está todo mundo saindo já da Catalunha, os grandes bancos importantes, tirando as suas sedes de Barcelona. Vão para outras cidades próximas ali, mas não estão mais dentro daquele território. Esse final de semana vai haver um ato e Mário Vargas Llosa vai participar. Mas a Catalunha é contra a separação. Mas a Catalunha está indo para o caminho da separação. Mais dia, menos dia. A Espanha vai ter que fazer muita concessão para a Catalunha. O problema do governo de Madrid, Magda, não é a Catalunha, é que vai o País Basco, que é uma região poderosa, que tem uma ligação muito forte com a França. Isso, a França só nos Pirineus, ali nos Pirineus. Olha, mudando de assunto, mas igual em alerta. Calma o programa, esse Vitorino, né? Não, ele fica um pouco mais silencioso. Fica mais misterioso. Fica mais nós silencioso. todos temos espaço. Ele é monocórdio, Não, né? mas as pessoas estão sentindo falta do neném. Não, muita falta. Tem mau gosto para tudo. Tem mau gosto, né? O Chicão tem razão. Mau gosto. Mas você disse que o ser humano, 70% tem mau gosto e 90% da humanidade é feia. Eu fico dentro dos 10%, sabia? Tu é grego, né? Minoria Tu precisa de alguém que te represente. Exato, por isso o senhor é discriminado pelas Mas mulheres. quem mais, Marne? Tu conhece descendente de Aquiles? Pois é. Não, e outra coisa, as mulheres usam ele e depois mandam ele embora. Eu sou usado e descartado. Agora de Aquiles. Quem eu só mais? conheço a Mayra Calef, que é filha do seu Aquiles. Eu sou descartado, Magda, exatamente. Usam o Chicão Lofane e jogam o Chicão fora. Não é que deu confusão. E ele adora. Sempre dá confusão. Sempre, né? Todo o secretário ano. sempre diz isso e ela sempre diz. O secretário presta um desserviço quando diz Exatamente, isso. Exatamente, presta total de serviço no Outubro secretário Rosa. de Estado da... Se ele não quer ajudar, por que ele atrapalha, hein? Não quer ajudar, mas também não atrapalha. Tem um boato que o Vitorino foi fazer implante de cabelo. Vamos ver segunda-feira. Mas esse é difícil. Sabia que o meu amigo Mas é de graça, é permuta. O meu amigo Luciano Marco Antônio, Mãozinha, o vereador, Não fala assumiu, isso, mas ele gosta, Mãozinha. ele é assim. Ele é o cara de Mãozinha que mais ganha mulher no Brasil. Do vereador Marco... Tudo bem, mas eu chamo ele assim. Tá, tá bem. Mas Magda, ele assumiu... Luciano Marco Antônio. Ele assumiu a liderança do governo na Câmara. Sim, que bom. Parabéns. E é um cara legal pra caramba, ele gosta muito de nós aqui. Eu adoro. Meu ex-chefe na Secretaria dos Direitos Humanos. Foi meu colega na PUC, um queridão. Diz que a Jéssica é jogo duro, é incorruptível, não existe proposta. Eu sou séria. Seríssima demais. Impressionante que o Chicão... Bom, deixa É eu uma característica que eu não Não vai gosto. desistir. Ele não supera. Ignora. Eu quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo pra Mas só quem tem tá um mandando ano que ele tá mensagem. contando. Me conhece há 1000 anos. É uma brincadeira, ela é muito próxima, é sério. Isso é verdade. Não me via todos os É dias. a raposa perto da uva, sabe como é? Mas eu quero mandar um beijo pra quem tá mandando mensagens lá no Instagram, @JessicaWeberOficial. Um beijo pra Marielle, também pra Clara e Terezinha, que estão sempre assistindo o programa. Disseram que adoram todos da bancada e não perdem um
explodiu a atualidade. Um beijo pra vocês, obrigada. Sabia, Magda? Estão vendendo a minha foto do artístico estilo fine art no camelódromo. Ah, não acredito. Claro, sabe por quê? Porque eu botei no Instagram, Chicão.tofani. 10 centavos. Tiro dali a foto. Não pode, Chicão. Mas eu vou fazer. Mas isso acontece com Madonna, Elvis Presley, entendeu? Chicão, tu viu exposto lá, é isso? Não, o cara viu lá. O cara viu lá e botou ainda numa moldura de plástico, chinelona. Mas eu sei pra que isso. Eu não achei nada a ver. Eu sei pra que isso. Pra espantar mosquito. Ai, meu Deus. Ai, falando do céu. Que deselegância, hein, dona Magda? Tu não podia admitir? Eu fiz um extremo fair play com ela. Eu ofereci pra ela ir no show. disse que é pra Ela e o namorado dela. Brincadeira. É brincadeira. Eu vou chamar tu agora de bababá, dizer que é brincadeira. Eu quero mandar um beijo. Um beijo pra Cristina e pra mãe dela, Dulce. Ela também me procurou no meu Instagram, @Carla Krieger, e pediu, disse que assiste toda noite. Então, Dulce, obrigada pelo carinho, pela audiência. Olha, bilhete. não, mas é um serviço de utilidade pública. Não tem pessoas que põem foto de bolo e comida no Facebook. Olha aqui, prestem atenção, isso é um serviço de utilidade pública, principalmente para as pessoas que são no litoral. Sumiu um gato todo branco, grande. Ao Chicão? Não, A Marne hoje tá incrível. O que tu fez hoje, Marne? Qual é a programação? Não vai nada, porque ele começa a tossir, chega uma hora que ele começa a tossir, começa a se engasgar. Não dá nada, depois de uma certa hora. A Marne hoje está com o programa engatilhado. A Mari, nossa telespectadora querida, disse que sumiu um gato todo branco, grande, sumiu na Avenida Beira Mar, em Rainha do Mar, no litoral. E ele sumiu dia 19, coitadinha, já faz muito tempo, foi dia 19 de setembro, até agora a Mari não achou o gato. Mari, eu não vou dar o teu número de telefone, que vai ter gente que vai passar trote, vai ser muito complicado. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó, se você souber alguém que achou esse gato, liga aqui pra TV. Liga para o 3218 2525. 3218 2525. Não passa trote, né? Olha, sabe onde está o gato? Tá com o gato? Quer ajudar a Mari? Aí a gente dá o telefone da Mari para você, certo? Então vamos ajudar a Mari. É um gato grande, todo branco. Ela perdeu ele na Avenida Beira Mar, ali em Rainha do Mar, no litoral. E desde o dia 19 de nove. Ah, coitadinha, que tristeza, né? Eu acho terrível um bicho de estimação. Dona Magda, a Itália, algum tempo atrás, um grande projeto de separação, de secessão da Itália. Secessão da Itália. O sul pobre e o norte rico. Eles queriam criar um novo país chamado Padania, que seria o norte, né? Milão, aquela região toda lá, que é uma região riquíssima. Mas não vingou. Eles chegaram à conclusão, como é que eles vão separar o país? E nós estamos falando disso aqui, eu não acredito numa separação. Mas então deveria ser dividido os impostos de uma forma mais equilibrada. Quem produz mais fica com mais dinheiro. Se não cria esse sentimento, isso aí é uma coisa que... Mas é um problema político. Mas é uma reforma tributária que a gente que eles querem fazer. Precisa? Um pacto federativo os estados do sul gerarem 30% da riqueza brasileira e ficar apenas com 11%. Isso é muito injusto. Você mesmo disse que fica com 11%. Não, eu não disse esse número de 11%, mas que realmente vai, a maior parte do dinheiro fica lá e não volta. Isso é certo. Falando em dinheiro, o governo do estado paga integralmente nesta segunda-feira os salários do mês de setembro para os servidores com rendimento líquido de até R$ 2.500. Com isso, ele vai contemplar 57% do funcionalismo vinculado ao poder executivo. São cerca de 133 milhões de reais que devem ficar disponíveis para saque já no início da manhã da próxima segunda-feira. Boa noite, quero votar em 2018 no papel. Fora a urna eletrônica, Janete Soares. E a nossa outra telespectadora diz assim, querida bancada, rindo horrores com a foto do Chicão no camelódromo, numa moldura de plástico. Beijos, Daniela, de Porto Alegre. E 10 centavos cada um.
Mas tudo bem, Chicão, leva na boa. que safadeza. Mas, dona Magda, um Fala, amigo meu, doutor Ivo Luft, que é até amigo do irmão, do esposo da Cris, me perguntou como é que tu vê que um relógio diesel é falsificado. Diesel é um relógio que saiu de grife de moda e foi para alta relojoaria. Isso é raro, só Gucci, Diesel conseguiram isso. A Armani não conseguiu, o Hugo Boss também não conseguiu. Ficaram em grife de roupa. A caixa do Diesel tem que ser branca, tem que ter botões dourados e tem que ser de couro croco. Isso aí os falsificadores não conseguem fazer porque é muito caro. Olha aqui, ó, nós recebemos um e-mail do nosso telespectador, Paulo Vidaletti. Ele fala sobre a honraria a Sérgio Moro. Ele fez um comentário sobre uma honraria, uma homenagem. Na verdade, foi uma honraria que ele recebeu da Faculdade Americana Notre Dame. E ele queria dividir uma dúvida, né? Ele disse, o nosso juiz Sérgio Moro tem infinitamente um maior reconhecimento a nível mundial e aqui em nosso país não recebe o devido apoio. O último exemplo foi a honraria na Faculdade Americana Notre Dame. Como podem outros países homenagear e reconhecer o trabalho de Moro e aqui não ter a mesma divulgação? Paulo Vidaletti. Olha, Paulo, a minha opinião é de que aqui é Brasil, né? O Brasil não toma nem conhecimento, a nossa mídia não dá a menor importância. Mas se fosse um jogador de futebol? Não sabe nem o que ele fez, não sabe nem o que faz. E tem uma força maligna, vamos dizer, por trás, tentando colocar ele como uma pessoa, uma figura desqualificada, que julga as coisas muito pessoalmente contra o ex-presidente Lula, que não usa, né, dos preceitos da justiça. Lula é molusco? Também. Enfim, de julgar com imparcialidade. Aliás, tem um projeto dentro da Câmara de Deputados que fala exatamente sobre o julgamento com imparcialidade e daqueles juízes que têm que se declarar impedidos. Hoje a legislação diz que se o juiz tiver algum laço afetivo, seja ele bem próximo ou não, com alguma das partes que estão no julgamento, ele precisa se declarar impedido. Um dos casos que a gente sempre comenta é o caso do ministro Gilmar Mendes, que não se declarou impedido ao julgar o habeas corpus, mesmo tendo sido padrinho de casamento da filha do autor do habeas corpus, né? Então, dentro desse projeto na Câmara de Deputados, a previsão é de mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal para que os juízes que não se declarem impedidos sejam julgados, enfim, criminalmente por isso, administrativamente e criminalmente por essa atitude. Hoje, eles têm que se declarar, mas não se declarando, nada acontece. Porque a realidade é que o juiz não pode ser um Deus. Né? Ele não é mais do que perfeito, né? Ele é um ser humano com a coisa de nós. Tem que entrar nas mesmas regras para todo mundo. O Ricardo Sarmento, que é economista, disse que ontem assistindo o programa, assistiu os comentários do Chicão sobre a viabilidade de uma eventual separação dos 3 estados do sul do Brasil, formando um novo país. Na verdade, não é a viabilidade, é um plebiscito que vai ter, uma experiência que vai ser feita nesse final de semana. Concorda contigo, vai mais além, diz assim, caso somente o Rio Grande do Sul viesse a se tornar um país, também seria totalmente viável, pois possui uma das maiores e melhores agricultura e pecuária do mundo, tem uma costa muito produtiva quando se refere a pescado e, acreditem, possui o segundo maior parque industrial da América Latina, perdendo somente para São Paulo. Além disso, possui grandes universidades e um mercado de 10 milhões de consumidores. Com certeza seríamos um Uruguai maior e mais rico. Um abraço e sou fã número 1 do programa, diz o Ricardo. E outra coisa, Magda, acrescentando, Santa Catarina tem o maior parque têxtil do Brasil, turismo, um porto sensacional, Itajaí, montadora que nem a BMW, o Paraná nem se fala, o Paraná tem uma agricultura top, um porto legal e um índice de alfabetização, o Sul é o maior índice do Brasil, o per capita é alto e tem e do lado de Curitiba e São José dos Pinhais, eu estive lá, tem a montadora da Audi, da Volkswagen, da Renault. Pô, se isso aí não é um país, o Uruguai e Chile não consegue ser isso. Um beijo para Beta Rodrigues, que está de aniversário hoje, mandou mensagenzinha no Face, a gente acabou não vendo antes, né, do horário, mas eu já avisei que ia mandar um beijo na reprise.
E a Nete Saldanha, também super atuante, participante do Atualidades Pampa, se comunica pelo Facebook, mas também aqui pelo WhatsApp. Ela pergunta se a gente viu o vídeo do coronel. E aí ela diz, a própria brigada fazendo críticas ao coronel, aí é difícil, né? Tô com saudades do neném, cada um com seu conhecimento, mas o neném sabe de tudo, beijos seus lindos, Nete Saldanha. Sobre esse vídeo do coronel, eu também recebi de um telespectador, é um coronel indignado, mostra um adolescente de costas, não aparece o rosto dele nem nada, e um outro bandido, enfim, aí mostra a arma a pistola tal, que o adolescente estava, e ele diz assim, ó, esse adolescente foi preso no domingo. É, eu vi isso também. No domingo. Passou 2 dias preso e agora ele tá solto, eu tenho que prender ele de novo. Eu vi isso também. E ele tava indignado, porque é trabalho em dobro, e aí ele pergunta, cadê a Defensoria, cadê o Ministério Público, cadê a Justiça que não deixa esse sujeito preso? Precisa matar um para ele ficar preso? Tá aqui, portando essa arma. Assim não fica. Exatamente, e aí a tal da arma também tem aquela coisa que tu acopla nela e que parece uma arma automática, que tu não precisa, que tu dispara. Tu coloca um bumper embaixo, fica uma mini metralhadora. Exatamente, a arma tinha isso. O cartel de Medellín que usava muito. E a Nete pergunta assim, vocês acham errado o coronel ter gravado o vídeo? Eu acho que é um ato de desespero. Ele quer que a gente saiba. Alguém tem que enxergar isso. Ele quer ser ouvido por alguém, quer que alguém ajude a fazer alguma coisa. Exatamente. Eu acho que é isso. E a Neuza Rocha se matou de rir, mas ri loucamente. E diz, você me matou de rir, Magda. Despediu-se dizendo, estamos encerrando o nosso programa, voltamos amanhã depois do Jornal da Pampa. Como é que vocês vão trabalhar sábado? Não. Ninguém se deu conta. Ninguém se deu conta. Ninguém se deu conta. Não começa a falar isso, hein? Não, exatamente. Não as começa pessoas a falar felizes, isso, hein? Porque no Face Não também dá comentam, ideia. assim, é muito curto, vocês ficam longe muito tempo no final de Começa a semana. dar essa ideia. A gente precisa descansar. Olha aqui, ó. Então, tá aqui a mesma coisa do Rio Grande do Sul, veio de outra forma, o que eu já falei. Sempre que possível, acompanho o programa de vocês. Então, primeiramente, um abraço para a bancada. A greve dos municipários se dá por vários motivos. A briga do prefeito contra todos os órgãos municipais, pela não reposição salarial, pela falta de diálogo da prefeitura e pela falta de transparência do prefeito que não abre as contas da prefeitura. Em suma, temos um reizinho mandão na prefeitura que não dialoga com vereadores e muito menos com a população. Fica escondido no seu palácio e governa apenas por decretos, pois não possui apoio em lugar nenhum, dado seu temperamento de criança mimada. Boa noite, um bom final de semana a todos. Samuel Silva. Olha, as pessoas ficam um pouco chateadas com algumas coisas. O que tu acha, Chicão? Eu acho legal. Tem coisa que eu não tenho opinião. Tá bem. Tudo bem, eu não tenho que fazer outra coisa. Desculpa, vamos ver. Boa noite, manda um beijo pra minha mãe. Eu não vi fazendo outra coisa. Boa noite, manda um beijo pra minha mãe, Kátia Van Teffelin, assistindo sempre o programa. Obrigado, abraços, Renato Van Teffelin. Um abraço, dá um beijo pra dona Kátia, mãe do Renato. Um beijo pra ela. Agora, o Chicão tem razão numa coisa. Esse é o país do mimimi mesmo, né? Todo mundo tem razão sobre todos os aspectos. E todo mundo ofendido. Todo mundo se alvoroça, quer dizer, é o país do estrupício mesmo. As pessoas, sabe, ela não pode falar nada, você não pode dizer mais. Não pode dizer mais nada, não pode nem brincar. Você falou o problema da maioria das pessoas, Mani? É autoestima. Abaixa a autoestima das pessoas. Tudo cola. Tu diz, tu é feio, o cara fica bravo. O cara me chama de feio, eu dou risada pra ele. Eu quero fazer um selfie com ele. Mas tu te considera feio? Jamais. Me olho todo dia no espelho, tô ótimo para 59 anos. Acho que descendente de Aquiles vai ser feio. Imagina só. 59 e o DNA. Mas por que você olha pra mim rindo desse jeito aí? É porque eu gosto de rir. A minha vida é uma risada só. É um rio. Nosso telespectador Giovanni Prestes diz o seguinte: o senador Luzia Martins não bate bem desde o choque elétrico que tomou durante a transmissão da festa da UF. Talvez por isso agora seja a vez dele nos chocar com suas atitudes, pois em pouco tempo de mandato
candidato já coleciona uma série de polêmicas. Primeiro foi o caso da reforma em seu gabinete. Depois a história da agressão à sua esposa, seguida do fato de ter assinado um projeto de lei sem ler o conteúdo. E agora o voto favorável ao Aécio, um partícipe da falange inimiga do nosso país. Bem diferente daquele comunicador visceral, porta-voz da ética e da moral. Como seus colegas políticos, demonstra ser uma pessoa no discurso e outro na prática. A propósito, falando em políticos sacripantas, olha, o Giovanni presta umas palavras. Alguém já viu a pegadinha da selfie que um eleitor do Bolsonaro fez com a Maria Chorona do Rosário? Eu recebi, eu passei pro Chicão, mas o Chicão não recebeu. Maria Chorona. Muito engraçada, mas chega a dar pena. Se bem que ver um esquerdopata bolivariano com cara de tacho não tem preço, como diria uma certa propaganda. Abraços e bom fim de semana a todos, Giovanni Pressos. Um bom final de semana para você também. Jéssica. Eu não vi. Como é que ele chamou a Maria do Rosário? Esquerdopata. Não, Maria Chorona Rosário. Estimada bancada, cadê o Vitorino? Precisamos de mais conteúdo. Onde está o Vitorino com informação? Ele saiu e ficou um vazio inenarrável. Tudo bem, Magda. Eu vou dizer para esse telespectador uma coisa para sempre. Não vou falar mais, vou dizer para você, Silvio, Magda. o nome dele. Que o Silvio, você que é diretor do programa, é fácil ser Vitorino. E ficar aqui respondendo tudo que tu fala, mentindo e pai de bababá, não, tô falando a verdade, exagerando e bababá. Aí é barbada, tudo. Mas não fala dele como advogado. Acho que não briga, mas advogado é brilhante. Não briga, não. Aí pinta a fimose, ele desdobra a fimose. Pinta o molusco, ele desdobra tudo. Aí não fala isso. Com o Vitorino é assim, tem aquela margem de erro. E é do Fala, Jéssica, que eu te atropelei, desculpa. Não, Magda, ainda voltando a falar, né, das queimaduras das crianças lá de Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica anunciou que um banco de pele vai ser encaminhado para o Hospital João 23, que é onde algumas crianças, se não me engano, 8 crianças estão lá em tratamento, e esse banco de pele vai de Porto Alegre. Eu não sabia que nós tínhamos Temos um banco de pele incrível, que inclusive quem comandava era o médico Dr. Shen, né? Quando ele começou a fazer isso, naquele voo da Air France. O Clóvis Duarte era vivo, nós fazíamos o nosso Câmera 2. E ele estava começando a fazer essas experiências, ele estava começando a fazer. E eu lembro, na época, ele nos deu uma entrevista e, inclusive, nós tínhamos tratado com ele ele tinha uma pessoa que ia começar a fazer, inclusive, um tratamento com ele. E ele justamente faleceu num acidente aquele do avião. Aí depois passou algum tempo e aí o filho dele, que assumiu, que é um excelente profissional também. E o acidente da TAM, aquele? 10 anos atrás. Da Air France. Da Air France. De Paris. Não, da Air France, aquele de Paris. Doutora Shen, morreu ele, a esposa e a filha. Meu Deus, ele, a esposa e a filha. Sabe, mas para mim o Dr. Shen foi um dos maiores craques na medicina de cirurgia plástica de reparação. Que é muito difícil. O cara está queimado, reconstituir a pele. Foi quando ele começou a fazer o transplante de pele. Agora, e era uma coisa experimental e nós tínhamos uma pessoa que precisava disso e nós sugerimos a ele e ele ia começar a fazer isso. E o banco de pele é da Santa Casa, da Santa Casa de Porto Alegre, e também a importância da doação de órgãos, que pele se doa também. E o banco de pele, ele se abastece da doação de órgãos, da doação da pele. Olha aí, ó, as crianças lá de Minas Gerais, que sofreram aquela crueldade, aquilo que não tem nem classificação, aquele horror, elas estão sendo beneficiadas pelo banco de pele, através de pessoas que tiveram a sua pele doada. Olha a corrente do bem, que maravilhoso. Cada um pode fazer a sua parte e fazer a diferença na vida das pessoas, né? Quantas pessoas podem ser salvas com um único corpo? Com a doação de todos os órgãos. Eu sou doadora. Eu me lembrei de você, ontem eu estive no Cardiologia, visitando, eu tenho um cunhado, um primo e o meu sobrinho lá.
O cardiologia hoje, eu acho que, justamente com o Instituto do Coração de São Paulo, os dois melhores Isso é do Brasil, com certeza. Agora, tem uma tecnologia nuclear para avaliação de coração, é um nível assim que tu não sabe que tem aqui. E o seu coração tá bem, seu Chicão? Normal, né? Não, né? O lado afetivo. Anos, que não bebe. Que é muito usado, né? A diferença minha é que eu sou um cara de alto. Muito gasto. O coração gasto, muito gasto, entende? Sim, muito... mas daí tu faz aquela semana Gastura. sabática da banana. Hoje, por exemplo, eu vou jantar uma maçã. Sabe por quê? Porque senão a janta vai ser muito forte, muita emoção. Você não vê com uma maçã, não dá. Ai, não, Chico. Maçã dá mais fome. Mas feijoada, você não come? É uma maçã formosa. Maçã do amor. Não, maçã boa, maçã suja. Maçã argentina. Diz pro seu Marne que Vladimir Putin, presidente da Rússia, está de aniversário hoje, fazendo 65 anos. Eu não sabia, não está aqui na minha relação, mas mando meus cumprimentos a ele. Com a contribuição da nossa telespectadora Leandra Santos. Já que 95% tá achando que o Nenê tá fazendo falta, tem um dizendo assim, ó, parabéns, o programa Atualidades Pampa estava 10 hoje, não estavam todos falando ao mesmo tempo, educação é bom. Várias palminhas. E conserva os dentes da frente. Não, ninguém está dizendo que o Vitorino é mal educado. Não. Nem que ele fala muito, Ele fala em drops, ele mas ele fala o pacote. Não se irrita, Ele não se irrita, Hoje ele está muito preocupado com a empresa que ligou para gastar. Saiu o salário? Ele ligou? Ligou. Pra saber. Não tá nada bem, então. Não tá nada bem. Tava precisando de dinheiro. Será que essa viagem é verdade ou ele está em casa fazendo selfie? É verdade. Porque tem muita gente que não viaja, fica em casa. Bom, tem gente que anda com o celular assim, caminhando pelo corredor, assim, se olhando, falando sozinho, mandando Faz mensagem. tudo com o celular. Eu tenho aqui da minha direita, a minha destra aqui. Diná Medeiros, Ângela Maria, Ana Saldanha, Yolanda Jack, Eugenice Monteiro, Nilce da Graça Bernardes, Andréa Machado dos Santos, Neuci Dinsman, Nilce, já falei, Cecília Corá, beijo para Cecília Corá, Magui Antunes, Lorena Petri, que acham que a Jéssica e a Cris encantam a bancada, Mara Ramires, Jussara Dickel, Luciano Vieira, Marilene Vitorello, Dilce Canabarro, Irone Sue, Silvio Fernandes, Altamiro Tamiro, deve ser o jeito que ele assina o WhatsApp, Roberto Martinez, Elifas Leves, Rosângela Bragança, Edna Flores Machado, Roselene Souza Alves, Magda Camacho Rommel, Maria Lúcia Bertoldi Porcelo, Moisés Alexandretti, Viviane Rodrigues, Euclides Alves de Moraes, Liane Vieira da Cunha e Elu Esbriçá. São as pessoas que estão assistindo o nosso programa e que fizeram algum comentário, tá? Eu não li o comentário, mas pelo menos registrei as pessoas que estão assistindo o nosso programa e que se manifestaram no Facebook do Atualidades Pampa. Algumas mandaram beijos, outras perguntaram pelo Gustavo, outras disseram alguma coisa, as que eu li rapidamente, assim. A Nilce mandou dizer parabéns para a Jéssica pelo ano de atualidades. Aqui também numa foto, na foto de nós três, né? Um beijo aí pro Lauro, pra Iracema, pro Everton, pra Vera, pra Ledina e pro Guilherme. E o Everton colocou o seguinte, Chicão. Ô Chicão, como eu já sei que a filha é grande, a Carlinha também é casada, enfim, vou ser mais humilde, vou esperar para a próxima encarnação. Porque mas ele volta a mulher na próxima. Já tem pretendente até. Não, o Everton vai esperar pela próxima encarnação. A respeito da senhora agora. A Roselene adora o programa, principalmente o Marne. A Magda Rommel pergunta pelo Vitorino.
Vitorino volta segunda-feira. Mário, hoje também é aniversário do jornalista Flávio Porcelo. Um abraço a ele, a Maria Lúcia Porcelo. Lembra, obrigada, parabéns ao Flávio Porcelo, nosso amigo, querido. Meu professor, querido, muito querido. Ângelo Máximo deve ser dono de um bandejão em São Paulo para servir 3.000 refeições por almoço. Mas é verdade, bandejão mesmo. Óbvio, E a conta bancária dele. Paulo, eu tenho que estar fazendo aí, gastando dinheiro. Bem que ele faz, com a namorada dele linda, maravilhosa. E a loira gosta dele, ele tem 71 anos e a menina tem 24. Mas ele é um gato. E o Ronaldo Liota, que é um amigo querido também, nosso, meu, é um telespectador também nosso assíduo, está assistindo o nosso programa, diz que está achando o programa muito bom, não está sentindo falta do Vitorino. Isso ele não escreveu, mas eu estou dizendo, tá? Porque ele não escreveu, tá? Agora, segunda-feira, tu vai ter que deixar todo mundo falar igual o Vitorino. Mas é ele que não deixa. Mas aí tu vai impor. Ele mesmo vai ser Tu é craque na televisão, tu é sobrevivente, survivor. Survive. Apesar dos pesares. Apesar do inferno. Apesar do inferno que tem esse programa, eu sou sobrevivente. Dona Magda, o Tribunal de Justiça mandou a ex-deputada Marisa Fórmulo, não sei. Fórmulo. Ah, então estava correto. Devolver a medalha que concedeu ao irmão, né? Já não era sem tempo, né? As outras todas ela devolveu. Ela distribuiu, acho que umas 10 para todo mundo. Para toda a família. 20 medalhas. 20 medalhas. 20 medalhas. 20 medalhas. E os pré-candidatos ao governo do estado? Eduardo Leite. Quem é esse cara? Eduardo Leite, prefeito de Pelotas. Tá bom. Jairo Jorge. Playboy, Miguel Rosseto, Matheus Bandeira, que é do Novo, né? Eduardo Leite, PSDB, Jairo Jorge, PDT, Miguel Rosseto, PT e Matheus Bandeira, Novo. E também tem a que tu ama, a Manuela, obrigada. Beleza, mas assim, assumido, declarado, com entrevista, é o Jairo Jorge. Jairo Jorge, que já falou como nós candidato. Nós estamos mal de candidato. Boa noite, Magda, e mercado da a Cidade Baixa, esse-prefeito aqui. Nada contra a Cidade Baixa. Para encerrar o programa. Eu quero morar na Cidade Baixa. Mas olha aqui, ó. Que fez bem para encerrar o programa. Evaldo de Canoas manda abraço a todos e diz o seguinte: assisto o seu programa, sou fã e ouvi dizer que o Carlos Alberto Nussmann, quando chegou no presídio, disse em discurso para todo o Brasil ouvir: é o pior lugar do mundo, aqui e agora. Foi exatamente o que ele acabou de dizer. Queria estar no Sheraton, não dá, né? Mas ele já deve ter feito muita coisa com o nosso dinheiro, né? Boa noite, Magda. Tomara que não libere essas casas de jogos, bingo, maquininhas, etc. Chance do apostador é mínima e se vier, tenho pena dos aposentados. Mas eu acho que reclamar pra Caixa. O jogo, eu sou a favor do jogo. Bom final de semana, obrigado pela companhia, tenham todos uma boa noite. Segunda-feira a gente se encontra logo depois do Atualidades, não, do Jornal da Pampa, beijo. Tchau, tô bem confusa.